Glória a Deus. Gênesis 11, amém? Glória a Deus. Deus, Ele quer que a sua voz seja ouvida, amém? Porque somente quando nós ouvimos a voz do Senhor, é que as nossas vidas são transformadas, amém? Estava ouvindo a palavra aqui de ministração dos dízimos, né? A Lucilene falando sobre santidade de Deus. Não tem como nós olharmos para a santidade de Deus. Sabe qual que é a maior evidência de que nós enxergamos a santidade de Deus? É que não tem como a gente enxergar a santidade de Deus sem, contudo, não nos dar conta da nossa miséria. Não tem como isso acontecer. Então você olha as pessoas e você sabe qual a diferença. Se ela está enxergando também, se dando conta das suas misérias, entenda, ela está vendo a santidade de Deus. Mas se tem pessoas que falam que Deus é santo, diz que está vendo a santidade de Deus, mas não se acha, se tem certeza, não está vendo a santidade de Deus. Ela está vendo qualquer coisa menos a santidade de Deus. E hoje, querido, eu quero ministrar uma palavra para você. O tema é o poder da unidade. Amém? Nós temos falado muito sobre comunhão, sobre unidade. E o ano passado, por exemplo, é o ano da recompensa, que não tinha a ver com coisas, mas com o propósito de Deus. E o requisito do Senhor, para que a gente pudesse tomar posse dessa promessa, era estar no mesmo lugar onde a igreja estivesse reunida. Amém? E esse requisito não era só para o ano passado. Ele foi nos dado o ano passado e ele continua valendo. Amém? Por quê? Por causa da unidade. Não tem como Deus gerar esse espírito de unidade em nós se nós não estivermos congregados como igreja. Não existe isso. Não existe. Então Deus, Ele olha para nós e Ele quer que haja em nós a unidade. Amém? E a palavra de Deus diz aqui no Gênesis 11, amém, o seguinte, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Algumas versões diz de uma mesma linguagem e uma mesma forma de falar. Amém? E continua o seguinte, e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Algumas versões diz que eles encontraram uma planície. Amém? O que é uma planície? É um lugar onde não tem subida e nem descida. Então, quem anda de bicicleta num lugar plano, não tem que fazer muita força, porque não tem subida. E também não tem o freio não precisa ser tão bom assim, porque também não precisa usá-lo muito, porque não tem descida. Amém? É um lugar aonde não existe a necessidade de um esforço acima do que é normal. Amém? Então é um lugar bom de se viver. É um lugar excelente para se morar. E o verso 3, quando eles já estavam nessa planície, lá no vale da terra de Siná, disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome,
Me perdi. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a linguagem do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Obrigado por mais uma vez nos permitir receber de Ti, ó Deus, esse maná do céu, que é a Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra seja nos revelada, confronte a nossa verdade. Meu Deus, destrua todo o conceito errado que nós temos e transforme a nossa vida segundo a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus, só Tu sabe o que nós precisamos ouvir de verdade. Então, que essa revelação seja conforme a nossa necessidade, para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida hoje, Senhor. Pai, não permita, Senhor Deus, que nenhum de nós saia deste lugar hoje da mesma forma como chegou aqui. Que a Tua palavra cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós o propósito para o qual ela está sendo nos enviada, e glorifique o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Leva cativo agora tudo aquilo, ó Deus, que pode nos roubar o entendimento dessa palavra. Todo pensamento, todo sentimento, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, caia por terra agora. Nós declaramos que somos livres, ó Pai, livres, ó Deus. Que essa palavra ache lugar no nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. A palavra de Deus está dizendo aqui, esse povo aqui é o povo descendente de Noé. No capítulo 6, 7 e 9, né? Fala a respeito do dilúvio, fala que quando eles desceram da arca, Deus fez um pacto com Noé. E esse pacto com Noé era aquela mesma promessa que ele tinha falado para Adão lá no Éden. Ele disse assim: olha, multiplicai-vos, frutificai e enchei a terra. Eu estou colocando nas mãos de vocês a responsabilidade de encher essa terra. Eu estou colocando nas mãos de vocês a responsabilidade de povoar a terra novamente. E eu estou colocando nas mãos de vocês a responsabilidade de encher a terra com um mesmo pensamento, com uma mesma forma de falar, com uma mesma fala, com um mesmo entendimento. Lembra, todos aqueles que pecavam contra o Senhor pereceu no dilúvio. Então, somente quem estava na arca era a família de Noé. E estavam na arca porque tinham um entendimento diferente daqueles que pereceram. Eles entraram na arca, Deus colocou eles na arca porque eles, como família, tinham o mesmo entendimento, tinham a mesma visão. Por isso falavam as mesmas coisas. Não há notícia de contenda entre eles, entre divergências de assunto entre eles. Então, eles tinham a mesma língua. Então Deus chamou eles e disse: vocês irão multiplicar, vocês irão frutificar e vão encher essa terra de um povo que fala a mesma língua, que tem o mesmo entendimento, que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma disposição, que tem o mesmo objetivo,
vocês vão encher essa terra, vocês vão se espalhar sobre ela e habitar essa terra. E a palavra de Deus, aqui onde nós lemos, diz que esse povo, ele, no versículo 2, que aconteceu que partindo eles do Oriente, da onde a arca tinha chegado, que eles começaram a se multiplicar e eles começaram a partir dali, cumprindo o que Deus havia mandado eles fazer, cumprindo a palavra, a direção que Deus tinha dado para eles. Mas eles começaram a andar até eles chegarem num lugar aonde não era necessário que um esforço maior do que aquele que era normal. Eles chegaram num lugar aonde eles não precisavam se esforçar para subir, nem se esforçar para não cair ladeira abaixo. Eles chegaram num lugar onde tudo era fácil para eles. Eles chegaram num lugar onde era fácil eles realizar os sonhos deles. Era fácil eles alcançar os seus objetivos. E quando eles chegaram nesse lugar, eles meio que se esqueceram da direção que Deus havia dado. Eles meio que deixaram de lado a promessa ou o mandamento de Deus, aquilo que Deus havia falado. Eles certamente pensaram o seguinte: Deus mandou a gente se espalhar, mas olha, nós não vamos sair daqui. Aí eles devem ter começado a conversar assim, e no nome de Jesus Cristo, não é mera coincidência, porque talvez você já tenha pensado assim. Eles chegaram na planície, começaram a olhar um para o outro e falaram assim: eu não acredito que a vontade de Deus é que a gente saia deste lugar. Eu não acredito que Deus quer que a gente vá para um lugar pior. Eu não acredito que tenha lugar melhor do que esse onde nós estamos. E eles começaram a conversar, e eles começaram a entrar num consenso. Eles já tinham a mesma linguagem, eles já tinham a mesma forma de falar, eles já tinham o mesmo pensamento. Então, quando eles chegaram naquele lugar, que começaram a falar: olha, nós não acreditamos que existe um lugar pior que esse. Nós acreditamos que Deus, Ele quer que a gente fique aqui. Foi para cá que Deus nos trouxe. Quem nos trouxe para esse lugar foi o Senhor. Ele nos guiou até aqui. Então nós não podemos sair do lugar onde Deus nos colocou. Só que isso não fazia parte da direção que Deus havia dado no início. Isso não fazia parte mais da vontade de Deus. Mas eles estavam falando que era Deus. Eles já estavam afirmando que era o Senhor. Então eles decidiram o seguinte: eles conversando entre si, um só pensamento, um só entendimento, uma só linguagem, uma só maneira de falar. Quando fala, eles tinham a mesma fala, é porque ninguém falava nada diferente. Quando fala tinha uma mesma linguagem, bastava um olhar para o outro que já sabia o que era. Então, como eles tinham uma só linguagem, eles disseram uns para os outros: eia, façamos tijolos. Esse é o lugar que Deus quer que a gente fique. Então vamos nos edificar aqui. Então nós vamos fazer tijolos. E queimemos-los bem. É o primeiro lugar. É a primeira menção da Bíblia que o homem estava querendo fazer alguma coisa. Por que eles estavam fazendo tijolos? Por que eles queriam fazer tijolos? Porque é difícil você encontrar pedra onde? Numa planície. Não tem como você encontrar pedra numa planície. Porque se encontrasse numa planície, o que eles fariam? Eles construiriam as suas casas de pedra. Eles uniriam essas pedras, dariam um jeito de fazer com essas pedras. Mas não havia pedras. Então, como eles tinham a mesma linguagem, um só pensamento, um falou para o outro: vamos fazer tijolo. E nós vamos queimar bem, que vai ficar igual às pedras. Vai ficar duro, vai ficar seco, vai ficar resistente. E nós vamos fazer o que com esse tijolo? Esse tijolo vai servir, na minha Bíblia diz, por pedra. Esse tijolo vai servir por pedra. O local onde nós estamos não tem pedra, mas nós vamos fazer pedra aqui.
e o betume por cal. E disseram, versículo 4, eia, edifiquemos o quê? Uma cidade. Quando eles disseram, uma cidade, nós não vamos sair mais daqui. Nós vamos ficar aqui neste lugar, nós vamos fazer morada aqui. Aqui os nossos filhos vão nascer. Aqui nós iremos morrer. Aí ele disse o seguinte, e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Algumas versões dizem assim, nós vamos construir uma torre, cujo cume toque no céu, para tornar o nosso nome célebre. Para tornar o nosso nome célebre, para que a gente não seja espalhado sobre a terra. Então, querido, é uma questão de tempo. Quando alguém começa a deixar de lado a promessa de Deus, é uma questão de tempo ele começar a distorcer essas palavras e começar a fazer tudo aquilo que Deus não quer que ele faça. É terrível como existe uma facilidade de pessoas terem o mesmo pensamento, a mesma linguagem e o mesmo entendimento acerca daquilo que não deveriam fazer. É mais difícil, a consequência é pior, mas existe uma facilidade tremenda delas se unirem para fazer o que não deveriam fazer. E é uma dificuldade terrível elas se unirem para fazer aquilo que deveriam fazer. É terrível isso. É terrível. E isso não é porque eles estavam numa planície, não. É porque eles achavam que não tinha lugar melhor para eles irem. É porque eles chegaram num lugar e falaram assim, não, aqui nós iremos fazer história. E eles começaram a fazer, quando fizeram os primeiros tijolos, que quando construíram as primeiras casas com aquele material que eles tinham inventado, eles começaram a olhar um para o outro e disserem, um para o outro, nós somos os caras. Falaram assim, nós inventamos isso. Agora nós precisamos construir com esse material que nós inventamos algo tão grande, mas tão grande, que todos que vão olhar para essa torre vão se lembrar do nosso nome. Quem é que foi que construiu essa torre? Nunca mais vão se esquecer. Vão render graças a nós. Vão dar glórias a nós, porque nós inventamos algo tão maravilhoso. Nunca vão se esquecer, os nossos filhos vão ser honrados. Os nossos netos vão ser honrados. Por quê? Porque nós inventamos algo tão maravilhoso. Só que para isso acontecer, nós precisamos construir uma obra tal que seja enxergada de muito longe. As pessoas precisam olhar para este lugar e precisam enxergar aquilo que nós fomos capazes de fazer, para que não se esqueçam do nosso nome. O problema dessas pessoas, querida, é que elas se esquecem de que quem permite ou não permite alguma coisa é o Senhor. Quem autoriza ou não autoriza alguma coisa é o Senhor. E se o ato mais sábio de uma pessoa é ela reconhecer isso todos os dias. Na hora que acorda, na hora que vai dormir, se ela for bem-aventurada, ainda sonha com isso. Por quê? Porque ela tem que olhar, por isso que eu citei a parte que a Lucilene falou. Não tem como olhar para a santidade de Deus sem se dar conta. Não tem como enxergar a santidade de Deus sem se dar conta das suas misérias. Quando nós enxergamos a santidade de Deus, não tem como a gente andar por aí, querido, se achando os caras, os donos de tudo, os todos poderosos. Nós não temos como fazer. Por quê? Porque quando nós enxergamos a santidade de Deus, pastor, aonde que a gente enxerga? A santidade de Deus está se manifestando neste lugar hoje.
Você está enxergando? Glória a Deus, você não está enxergando, se converte. Você está entendendo que há em você, não há, ou melhor, não há em você, nada que preste. É tão verdade que se você morrer hoje, duas coisas. A única coisa que volta para o Senhor é o Espírito que Ele te deu. Mas o teu corpo vai para onde? Para a terra. E a tua alma, que Deus também te deu, que você contaminou ela com pecado, essa vai aguardar um julgamento. Quer aprender mais a respeito disso aí no culto de quinta-feira? Amém? Mas a gente vê aqui um povo com uma unidade tremenda. Para quê? Para construir uma cidade, para andar na contramão daquilo que Deus havia falado. Mas como eu disse, esse povo se esqueceu que tem um Deus que tudo pode, tem um Deus que tudo sabe, tem um Deus que é onipresente, Ele está em todo lugar e em todo tempo. Se você pensa no passado, Ele está lá no passado. Se você pensa no futuro, Ele está lá no futuro. Deus não conjectura entre um tempo e outro, Ele habita todos os tempos. Nós só sabemos o que é o agora, porque não podemos voltar no que foi ontem e nem podemos avançar para o que será amanhã. Mas Deus vive todos os tempos ao mesmo tempo. Então Ele é onipresente, então Ele tem ciência de tudo, Ele sabe, Ele vê todas as coisas. E Deus, Ele não perde de vista nenhuma das suas promessas. Ele não perde de vista nenhuma das suas direções. Nada, nenhuma das suas palavras que Ele nos deu. Por isso que Josué diz, né, que nenhuma das boas palavras que o Senhor falou a respeito de Israel caiu por terra. Todas se cumpriram. Todas se cumprem, querido, porque Deus não perde de vista a sua palavra. E Ele sabia muito bem o que Ele tinha falado para esse povo. Ele sabia da direção, Ele sabia do que Ele tinha prometido. E Ele, é interessante, não tem como haver bênção na desobediência. A bênção, porque eu creio que a bênção, ela não é você que alcança a bênção, é a bênção que te alcança. Não tem como a bênção te alcançar se você não construir um caminho de obediência. Não tem como a bênção será alcançar a tua vida se você não construir um caminho de obediência. Então, a Bíblia diz aqui que o Senhor desceu, no verso 5, para ver o quê? A cidade. Mas aí, amado, você fala assim, ele foi lá ver a cidade? Não, ele foi lá ver a obra das mãos dos homens. Você acha que Deus, quando Ele passa os olhos sobre a terra, Ele está procurando alguma coisa que você fez para poder ficar admirado? Não, Ele não está procurando. Ele está olhando as tuas obras para saber o quê? Para saber se você é um filho obediente ou não. Se você está se colocando dentro do limite da sua palavra, se você está seguindo a direção que Ele te deu, se você está valorizando a palavra, a promessa que Ele te deu, se você é um apaixonado pela promessa, você está fazendo isso. Mas se você não se apaixonou por essa promessa, você está fazendo a mesma coisa que esse povo está fazendo aqui. Então Deus desceu para ver a cidade que os filhos dos homens edificavam. E a primeira coisa que o Senhor, na hora que viu a obra das mãos desse povo, se deu conta, foi o seguinte no verso 6. E disse o Senhor, eis que o povo é... O que está escrito aí na tua Bíblia? Eis que o povo é
Fala no nome de Jesus. Urabachuri canta labadas. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. A primeira coisa que Deus olhou foi: existe unidade nesse povo. Existe unidade entre eles. Existe uma só língua. Eles falam a mesma coisa, eles pensam a mesma coisa. Aí, querido, pasme, quando Deus olhou isso, você acha que Deus ficou feliz ou triste? Deus ficou maravilhado, feliz da vida. Sabe por quê? Que eu sei disso por causa do que está escrito na segunda parte, que diz assim, ó: e isto é o que começam a fazer. Aí ele termina dizendo: e agora não haverá o quê? Restrição. Ou seja, não vai ter ninguém que possa impedi-los de concluir o que eles estão fazendo. Não tem ninguém. Não há nada que possa vir contra eles e destruir eles e frustrar os planos das suas mãos. Não tem como isso acontecer. Isso é algo bom, querido. Por quê? Porque Deus, quando olha para nós, Ele está olhando aqui nessa igreja. Ele recebeu o teu louvor. Ele está ministrando a tua vida através da palavra. E o que Deus está esperando é que um espírito de unidade seja gerado no nosso meio. Ele está esperando que haja unidade entre nós. Não só comunhão, mas Ele quer que haja unidade. Ele quer que tenhamos o mesmo pensamento. Ele quer que tenhamos uma mesma linguagem. Ele quer que tenhamos o mesmo entendimento. Para quê, amados? Para que não haja restrição em tudo aquilo que nos propormos a fazer. Aí eu pergunto para você, essa unidade é fácil ou é difícil? Por que que é difícil? É difícil porque a maioria, se não todos, não estão aqui pelo único propósito de dar honra e glória ao Senhor. Por que que esse povo esqueceu da promessa? Por que que esse povo deixou de lado a direção? Porque eles começaram a olhar para aquilo que eles queriam. Eles concordaram em construir. Concordaram, por quê? Porque era do jeito deles. Eles concordaram em tornar o nome célebre? Sim. Concordaram por quê? Porque é do jeito deles. Você sabe o que é isso daqui? Se fosse hoje, estaria todo mundo concordando por causa dos likes, das curtidas. Deus olhou para aquele povo e Deus viu a obra deles. Deus achou impressionante a unidade que havia entre eles. Mas Deus disse algo tremendo: desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Por quê? Por dois motivos, amados. O primeiro, porque abandonaram a direção que Deus tinha dado. Porque abandonaram a direção que Deus tinha dado. Porque deixar de lado a promessa do Senhor, o propósito de Deus, deixar de lado a vontade de Deus, para poder correr atrás da sua própria vontade. E eu quero que você entenda, meu amado, que o propósito de Deus para a tua vida é maior do que a tua própria vida.
O propósito de Deus para a tua vida não tem nada a ver com as tuas vontades. A tua vontade vai ser realizada pelo Senhor quando a tua vontade servir para cumprir o propósito dele na tua vida. Porque se não servir, esquece. Porque na minha Bíblia está escrito lá no capítulo 4 de Tiago, no versículo 3, assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Para quê? Para gastar no meu propósito. Para gastar na tua própria vontade. Para fazer o que você quer. E você acha que Deus tem compromisso com o que você quer? Não, não tem. Por mais magnífico que pareça ser, entenda uma coisa: a primeira coisa que Deus vai fazer é trazer confusão na tua vida se tu estiver na direção contrária do cumprimento do propósito dele. Ninguém mais vai te entender. E pior, você não vai entender ninguém. E o interessante é que nesses últimos dias, é comum as pessoas falarem: você não me entende. Você é casado? Estou falando eu e ela. Às vezes, a gente está conversando, a gente começa a discutir, ela olha para mim: você não me entende. Eu entendo. Tem hora que ela chega para mim e fala assim: você não está entendendo o negócio. É assim. Alguns dias atrás, eu estava pensativo, eu falei: meu Deus, que coisa terrível que está acontecendo. E eu andando de um lado para o outro. Aí eu comecei a falar para ela, falei assim: amor, eu não... comecei a abrir o coração para ela. Ela pegou e falou assim para mim: você não acha que isso é sede e fome de justiça? Você não está entendendo. É sede e fome de justiça. Só que nós precisamos saciar nossa sede e fome de justiça no Senhor. Sabe quando você está com vontade, você está animado, que nem eu falava para ela, você falou assim: amor, eu não tenho nada contra a obra de Deus, eu estou animado, quero muito. Só que é o seguinte, eu não faço muita questão de estar mais aqui não. Eu falei: se Deus me levasse hoje, gente, como seria maravilhoso. Ela está falando aqui só para mim. Mas é isso, amada. Ela acabou de falar um negócio interessante. Só para mim. É isso, querido. É isso. Quando nós pensamos só na nossa própria vida, é bom só para nós. Quando nós entendemos o tamanho do propósito de Deus para as nossas vidas, nós não pensamos nas nossas vidas. Nós pensamos no propósito dele. O problema é que nós queremos estar numa planície. E Deus não quer que a gente pare. Se existe uma coisa que Deus não quer, é que a gente pare. Deus quer que a gente continue, ande. No dia que a gente tiver que parar, Ele se encarrega disso. É Ele que leva até lá. Eu não posso parar por causa da planície, nem desistir por causa das montanhas, dos planaltos que eu encontre pela frente. Eu não posso fazer isso. Mas esse povo aqui deixaram de lado a promessa, deixaram de lado a direção de Deus. Sabe o que é isso, querido? É dizer para Deus: o que tu falou para mim não tem importância nenhuma mais. É dizer para isso: tu não sabe o que é melhor para mim, eu sei. Isso é normal, isso é alguma coisa que você não vê hoje. Hoje você vê um monte de gente, querido, assim. Às vezes você conversa com a pessoa, aí você fala para a pessoa vem e te conta um monte de coisa.
Pastor, porque eu estou passando por isso, eu estou fazendo assim, eu estou trabalhando assim, eu estou isso, eu estou aquilo e tal. Eu geralmente brinco. Só não quero te ver morto. Mas trabalhando, filho. Tem um monte de gente que já me ouviu falar isso. Eu só não quero te ver morto, mas trabalhando até domingo e feriado, até das 3 da manhã até meia-noite do outro dia. Então, amados, vem e conta e fala aí. Você vai falar assim, meu amado, mas é mais importante a tua vida com Deus do que todas essas coisas. Você quer que mude alguma coisa do que você está passando? Priorize sua vida com Deus. Prioriza sua vida com Deus. Ou seja, o que é priorizar a vida com Deus? Se lembra da direção que Ele já te deu. Se lembre da promessa que Ele já te fez. E comece a obedecer a Ele. Faça. O que hoje vai ser difícil para você, parece até impossível para você hoje, faça. Se você não der conta, Ele vai te ajudar. Se você não der conta, Ele vai te tomar pela mão direita. Ele vai te dizer, não temas. Eu sou contigo, eu te ajudo. O problema é que as pessoas olham para mim e falam assim, pastor, você não entende. Você não entende. Se tivesse uma vida como a minha, se tivesse passado por aquilo que eu passei, duvido. Tem um dito popular que fala assim, né? Falar de mim é fácil, o difícil é ser eu. Talvez eu não passei por uma luta tão grande quanto a que você está passando agora, mas eu duvido ter passado por uma que eu já passei. Mas a palavra de Deus está só nos mostrando aqui uma coisa. Nós precisamos ser um como? Qual é a unidade que Deus quer de nós? A unidade que Deus quer de nós é que Ele deu uma direção para essa igreja. Ele fez promessas para essa igreja. O problema é que tem um monte de gente que está descartando a promessa, a direção que Deus está dando. Por quê? Porque a vontade dele é outra. A vontade dele é outra. Ah, pastor, eu não acredito que a promessa seja para mim. Deixa eu falar um negócio para você. Você acha que você está aqui por acaso? Quem acha que está aqui por acaso, levanta a mão. Você está aqui por acaso? Você ia lá para o pagode e de repente você parou aqui na frente. Você acordou aqui dentro. Você veio para cá porque você veio por livre e espontânea vontade. Não foi ou não foi? Então entenda. Deus te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, é para falar para você que você não está no lugar errado. E que a palavra que é ministrada aqui em cima é para você. As promessas que são ministradas aqui em cima é para você. A direção que é ministrada aqui em cima é para você. E Ele, nas entrelinhas, está dizendo, para de insistir com a tua própria vontade. Para de querer andar num caminho contrário ao que eu estabeleci para você, o que eu dei como direção para você. Porque o teu caminho não vai te levar a lugar algum. Ele está dizendo, os meus pensamentos são mais altos do que os teus. O que você pensou para você? Não interessa para Ele. Por quê? Porque na minha Bíblia, a palavra diz lá, 1 Coríntios, capítulo 1, fala assim que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Por acaso você seria capaz de imaginar algo tão bom para você que Deus não conseguiria imaginar? A minha Bíblia continua dizendo, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9, também está escrito lá em Isaías isso, que aquilo que o olho não, os ouvidos não, e nem desceu o coração do homem. Sabe o que é descer o coração do homem? Assim, o homem não é capaz de imaginar. Deus está dizendo, é aquilo que eu preparei para aqueles que me amam. Quem que ama o Senhor? Quem ama o Senhor é aquele que pega a sua vontade, a vontade dele, e faz assim com a vontade
dele. Traz para si a sua, fala assim, eu abro mão da minha, porque a de Deus é melhor para mim. Mas está difícil, Senhor, esse caminho, está difícil. Aí Deus fala para você assim, os meus caminhos são mais altos que os seus. Os teus caminhos, a minha Bíblia diz, em vários lugares no livro de Provérbios, diz assim, há caminhos que para o homem parece bom, reto, mas o final dele é de morte. O caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor é que pesa o espírito, a motivação. Sabe o que Deus está falando para você? Teu caminho vai só te levar para a morte. Ah, pastor, eu continuo andando aqui, não morri. Fala, não, tu vai ficar para a semente, né? Só vai te levar para a morte. E depois que tu morrer, acaba. Mas o que Deus está falando, olha, nem a morte pode parar o que eu tenho para fazer na tua vida. Você morre aqui, não é isso que Jesus disse para Marta? Falou assim, aquele que crê em mim não morrerá. E ainda que morra, vai viver. É isso que o Senhor está falando, amado. A unidade que Ele quer de você é só nisso. Ele não quer que você use o perfume que eu uso. Ele não quer que você goste das cores que eu gosto. Ele não quer que você goste de churrasco só porque eu gosto. Ele não quer que você torça para o Flamengo só porque eu torço. Entende? Ele não quer. Ele não quer que você goste das mesmas músicas que eu gosto. Não. Sabe como que é o nome disso? Isso é unificação, unificação do diabo. Uma religião só. Né? Deus não quer. Ah, pastor, o culto é 18 horas, eu gostaria tanto que fosse às 20. Como você pode ter mais 3 ou 4 pessoas? Mas tem gente que quer o culto às 7, tem gente que quer o culto às 7h30, tem gente que quer o culto de manhã. Pensar diferente não significa ter falta de unidade. O que nos faz ser um é a direção de Deus e a promessa de Deus. E o que Deus está falando, você pode pensar diferente, torcer para o Corinthians, não gostar de churrasco, mas você precisa amar como eu. A promessa de Deus e a direção de Deus. Porque se você fizer isso, você está sendo um comigo. Porque o nosso objetivo é o mesmo, é o cumprimento do propósito de Deus. E a segunda coisa que Deus trouxe confusão ali, sabe o que é? O povo queria tornar o nome dele célebre. O povo queria falar assim, não, todo mundo vai olhar para nós e vai falar, né? Vai fazer assim uma coisa que você vê muito, né? Eu tenho certeza que você já viu, né? Até em altar de igreja. Sobe um cantor lá, está o irmãozinho que dirige o louvor. Não dá vontade de chutar um peão desse de cima? Porque o único Deus não é esse comedor de feijão que subiu. O nosso Deus é outro, amado. Ai, pastor, eu faço tudo para a glória de Deus. Será? Você sabe o que Deus quer? Nessa palavra, e eu comecei a meditar na palavra inteira, procurar um monte de coisa, eu não achei outra coisa diferente. Você sabe qual é a única coisa que glorifica o nome do Senhor? Chama-se se manter na direção, valorizando a promessa. Só isso, nada mais. Ah, pastor, eu jejuei. Se o teu jejum foi fora da direção e não estava almejando a promessa para a honra e glória dele, daquele que deu, está errado. Ah, eu cantei, não adianta nada cantar. Ah, eu orei, não adianta nada orar.
Ou eu não falto o culto. Se tu vem aqui no culto para seguir numa direção diferente da que ele está dando, sinto muito, tu está indo para o inferno. A minha esposa briga comigo toda vez que eu falo isso, mas você já parou para pensar nas pessoas que morreram? Já parou para pensar nas pessoas que morreram e foram para o inferno? Eu já parei. E eu fico pensando assim, querido, todas elas tinham uma religião, não tinha? Elas foram para lá com elas. Elas estão lá ainda com a religião delas. Com aquilo que elas criam. Estão lá. Por que Jesus disse que a porta que leva para o céu ela é? E o caminho é o quê? Apertado. Por que ele fala isso? Ele fala isso pelo seguinte, porque antes de falar, é antes ou é depois, eu não me lembro bem, mas é bem no mesmo texto, que ampla é a porta e largo é o caminho que leva para o inferno. É antes ou depois dele falar que é estreito? Vocês também não sabem, né? É depois. Por que ele fala dos dois? Aí eu pergunto para você, por que ele fala que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado? É porque se existe uma porta ampla e um caminho folgado, a tua vontade não está nem um pouquinho de entrar pela porta estreita. Está ou não? Ou é só eu que tenho vontade de entrar pela porta larga? Ele fala os dois, amados, assim como aquela lá, Mateus 17, que fala sobre o homem prudente. Ou melhor, o homem que ouve as minhas palavras e coloca em prática é semelhante a quê? A um homem prudente que construiu a sua casa onde? Na rocha. Aí depois ele fala que aquele que não coloca em prática constrói a sua casa onde? Aí é uma coisa que vocês nunca se perguntaram, por que sempre tem dois exemplos? Você já se perguntou isso? Eu sempre me pergunto, falo, Deus, por que você está falando que um e o outro? É porque a minha vontade nunca é fazer o difícil. Entende? Por isso é que você precisa escolher fazer a vontade de Deus e não a sua. Sempre. Você recebe um caminhão de dinheiro. Você recebe uma herança. R$ 1 bilhão. Aí ele, em vez de ficar, glorificar Deus e maravilhado, não, ele vai entrar em crise, porque ele vai ter que dar um dízimo muito grande. Oferta. Quem gosta de dar oferta? Você gosta de dar dinheiro para os outros? Gosta ou não gosta? Eu não gosto não, amado. Eu gosto de fazer o bem, tudo, esse negócio assim. Mas se você não for provocado, você não sai procurando. Entende? Então você não tem vontade. Você só sente vontade quando... Entende? Por que Jesus fala? Porque a nossa vontade precisa ser preterida. A nossa vontade, amado, nunca é a vontade de Deus. Pastor, como que você sabe disso? Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: o espírito luta contra e a carne luta contra o... Quando fala de carne, está falando da vontade humana. A nossa carne. Quem luta contra Deus não é o diabo, é a tua carne. Se tu vence tua carne, tu vence o diabo. É simples assim.
E Deus está dizendo aqui, essa é a unidade que eu quero do meu povo. Eu fiz a promessa e dei a direção. E aí? Tem pessoas que acham assim, ó, porque eu oro 20 horas por dia, conheço a Bíblia de capa a capa. Lembra do fariseu? Jejuo. Eu não sou como esse. Aí, por isso ele quer ter o quê? Privilégio com o Senhor. Você sabe quem tem privilégio com Deus? Não é quem ora mais. É quem se compromete mais com a direção dele e a promessa que ele fez. É só isso. É só isso. Se você orar 20 horas, ler a Bíblia 2 vezes por mês a Bíblia, jejuar, isso vai ser maravilhoso, vai até facilitar a tua comunhão com o Senhor. Mas o que Deus quer de nós é, sejam um na direção que eu dei. Porque se você for um comigo, você nunca vai me atrapalhar nela. Se eu for um com você, eu nunca vou te atrapalhar nessa caminhada. Entende? Se nós formos um nessa direção, nós vamos chegar. Porque é isso que Deus está dizendo, ó. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Você entende? É só direção e promessa. Tudo que a gente quiser fazer pelo caminho, lógico, não é pecado, viu? Não é cometer pecado. Mas tudo, todos os nossos sonhos, tudo. Deus está dizendo, olha, não haverá restrição. Não haverá. Sabe por que não há restrição? Porque a gente não fere os princípios da palavra do Senhor. Não fere a direção que Ele deu. E para a gente terminar, abre Eclesiastes 5, para eu poder ler com você. E o diabo, ele nunca, jamais, ele não é bobo de parar na frente de quem está seguindo a direção de Deus. Porque se ele parar, ele é atropelado. Eclesiastes 5. Vou te mostrar aqui no Eclesiastes 5, algo que talvez você nunca passou pela tua cabeça. É algo que talvez você viu. Nós lemos aqui no capítulo 11 de Gênesis. Deus mostrou, mas aqui está escrito com todas as palavras. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes está depois de Provérbios, amém? Capítulo 5 fala a respeito de voto, tá? Eu quero, em breve, pregar para você e falar a respeito de voto. Apurar o conceito de voto, que tem muitas pessoas que fazem voto em todo o tempo, sabe? E não cumpre os seus votos. E isso é muito perigoso. Mas olha aqui, o que eu quero te dar é a respeito do que eu preguei hoje. Verso 6 diz assim: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Como que alguém peca? Como que alguém faz pecar a sua própria vontade? Ela começa a dizer que a vontade de Deus, ou a sua vontade, é a vontade de Deus para a sua vida. Entende? Quando ela começa a falar que a vontade a vontade de Deus é a vontade dela. Entende? Quando ela alinha a vontade dela à vontade de Deus. Querido, e a vontade de Deus é assim. Quando você pede algo para Deus,
Deus não tem, eu vejo um monte de gente falando assim, Deus fez exatamente como eu pedi. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Por quê? Porque na minha Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. Entende? Por que que Deus faz isso? Para que não reste dúvida nenhuma, querido, que foi Ele que fez. Amém? Então Deus sempre faz mais. Amém? Então entenda, olha só, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Ou seja, não fale, não diga que a vontade, a sua vontade é a vontade de Deus para a tua vida. Eu já vi muitas coisas acontecerem, querido. É tipo assim, igual esses dias atrás. Eu gosto muito de carne de porco assada. E eu comprei uma panceta esses dias atrás. Falei assim, vou assar na brasa a 50 centímetros da brasa, deixar ela bastante tempo. E eu fui, comprei, escolhi e pedi para o menino o seguinte. Falei assim, corta para mim só aquele couro, né, assim, né, dá uma... Beleza, ele levou para lá e tal. Aí eu fui, guardei lá e deixei, né, e tal, e me preparei emocionalmente para o momento. Passou 2 dias, né, tirei lá da geladeira tudo, agora eu vou temperar para me poder assar e tal. E eu fui e tal. Aí na hora que eu fui lá para temperar, que eu cortei o saquinho, que eu joguei na bacia assim para poder fazer o tempero. Sabe o que ele fez? Ele picou o negócio tudo, querido. Espetinho. Eu falei, ô vontade. Não é torresmo isso aqui não, meu Deus do céu. Aí, por que eu estou falando isso? Porque tem gente, amado, que faz um negócio desse aqui, acontece com ele, aí chega em casa e fala assim, não, foi Deus. Meu amado, Deus não usa esses meios para poder falar ou fazer você fazer alguma coisa. Entende? Eu vou comprar um sapato, aí você pega a caixa, né? Você, tipo, lá tem o sapato que você quer, aí você olha, esse sapato está nesse número, aí você compra, né? Aí você gostou, né? Na cor, sapato de mulher que tem colorido, né? Então, verde, eu vou colocar, ou rosa. Aí ele olha lá, experimentou, mas ele fala assim, não, vou pegar a caixa com o número lá de baixo. Ele nem abre a caixa, né? Pega lá embaixo e leva. Aí quando eu chego em casa, tem um sapato rosa e um... Ou não, o sapato era rosa, a mulher disse que queria um rosa, mas ele chega em casa com um sapato preto, ou nude, vamos colocar assim. Aí, o abençoado, para poder pegar e querer se safar, e ele fala, não, vou lá trocar, e tal. Ele fala assim, não, foi o Senhor, Deus não usa. E o que a Bíblia está dizendo aqui é exatamente isso, olha. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Deus não usa esses meios, então não fale que é Deus. Amém? Não fale que é Deus. Não fale que é Deus. Se você quer fazer alguma coisa e está resistindo, desista, ore mais por isso. Amém? Faça isso. Mas olha assim, nem digas diante do anjo que foi erro. Assim, quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim, pastor, o senhor falou aquela palavra para mim, mas está demorando tanto, eu acho que não foi Deus que falou, não. Nunca digas isso. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Amém?
E aqui, querido, nesse texto aqui, olha só. Quando o povo chegou na planície, eles começaram a afirmar o quê? Esse é o lugar que Deus escolheu para nós. Certo? Nós vamos ficar aqui. Nós vamos construir aqui. Nós vamos fazer aqui. Deus está nos abençoando aqui. Né? Porque uma das coisas que as pessoas usam é assim. Se está dando certo, Deus está abençoando. Não é isso que muita gente fala? Mas aí, olha só. Eles estavam falando, querido, para a gente poder encerrar mesmo. Olha só, eles estavam falando, ó, que a direção de Deus, eles estavam abrindo mão da direção de Deus e da promessa de Deus, certo? Olha o que o texto está dizendo. Não é o diabo que destrói, ó. Olha aqui. Porque razão se iraria Deus contra o quê? A tua voz. Foi o que aconteceu em Babel. Deus falou, ó, viu, é só uma maneira de falar. Então Deus se irou contra a voz deles, de sorte que, através da confusão que Deus trouxe, destruiu todas as obras das suas mãos. Amados, quando nós saímos da direção e rejeitamos a promessa, não é o diabo que destrói, tá? A Bíblia está dizendo aqui que é o próprio Deus que... Porque Deus não dá pérola a porcos. A palavra dele tem que se cumprir. Amém? A Bíblia, no capítulo 138, vamos ficar de pé para a gente orar. No versículo 2, Salmo 138, versículo 2, diz ali que Deus, Ele coloca a sua palavra acima do seu próprio nome. Amém? Então, amados, sabe o que isso significa para mim? Que se Deus tiver que escolher entre a palavra e o nome dele, Ele vai rejeitar o nome e ficar com a palavra. Amém? Então a palavra de Deus, nós precisamos ser unânimes em relação à palavra de Deus, em relação à direção, em relação à promessa de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ser um, porque Deus, Ele já fez a escolha dele. É a palavra. É a palavra dele. Então tem gente que vai falar assim: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome nós curamos enfermos. No teu nome nós profetizamos. Não tem esse texto? Mateus 7, se não me engano, versículo 22 fala isso. Aí Jesus vai falar assim para eles: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Por que ele está falando não conhece? Não é por causa do nome, é porque não se achou neles o que há? A palavra. Eles estavam falando do nome, mas não se achou neles a palavra. Aí Jesus fala: afastai-vos de mim. Vocês usam o meu nome, mas não há, a minha palavra não está em vocês. E é essa unidade que Deus quer de nós, que a gente seja unânimes em relação à sua palavra. Quero que você feche os teus olhos, amado. Hoje é dia de Santa Ceia. E a Santa Ceia é mais um mandamento de Deus, para que a gente possa ser para que a gente possa ter unidade no nosso meio. Porque todo aquele que se assenta à mesa do Senhor é um com Ele. Todo aquele que se assenta à mesa do Senhor afirma que ama Ele,
que concorda com Ele, que aceita Ele, que quer a sua palavra, que jamais rejeitará suas promessas. É isso que o Senhor está dizendo. E hoje você é mais um convidado da mesa do Pai. Espírito Santo de Deus.